crimes eleitorais as condutas ilícitas ou reprováveis que ofendam os princípios resguardados pela legislação eleitoral, como a lisura e a legitimidade das eleições, a liberdade e o sigilo do voto. Os crimes eleitorais estão claramente descritos na lei eleitoral e são acompanhados das sanções penais correspondentes e apurados por ação penal pública, razão pela qual cabe ao Ministério Público Eleitoral denunciá-los à Justiça. Grande parte das ações ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral decorre de denúncias dos cidadãos. Assim, para que a população possa participar do processo de fiscalização denunciando crimes eleitorais, o primeiro passo é saber identificá-los. E sobre este assunto, nós conversamos agora com o advogado integrante do Núcleo de Direito Público, Luan Pessoa Silva. Doutor Luan, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Dia a Dia. Meninos, vocês estamos abertos aqui às perguntas para doutor Luan. Tudo bem, doutor Luan? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eleições. Olha o Gerson. Bom dia, Gerson Severo, ao vivo. Bom dia. Bom dia, 01. Bom dia. Muito bom dia, nosso diretor de jornalismo. Está desde cedo aqui. Essa conduta configura crime eleitoral? Configura. Ao vivo. Não configura. Bom dia, Walter Ares, também, desde 5 da manhã. Desde as 5 da manhã. Bom dia, Jackson. Bom dia, Gerson, Bia, todo mundo. O primeiro crime evidente eleitoral que nós estamos flagrando já desde as 6 horas, quando entramos lá no Fiscaliza, é o santinho no chão, né? Exato. Como é que é essa situação, doutor? Vamos lá. Primeiro a gente precisa colocar a situação dos santinhos no chão, do derrame ilegal de material eleitoral, no contexto da boca de urna. E por que a legislação ela tipifica essa conduta como crime? Porque a legislação, o legislador, ele pretende promover a lisura e a igualdade de condições entre os concorrentes do pleito. Aí, por esse motivo, o legislador ele entende que um bem jurídico a ser protegido, essa lisura, essa igualdade de competição, que ele coíbe a conduta de derrame de material pelas ruas. Essa conduta ela é tanto tipificada na Lei 9.504/97, que foi modificada em 2006 e em 2009 para poder coibir esse tipo de prática, tanto pela resolução número 23.610 de 2019, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que constitui em crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa que varia entre 5 mil a aproximadamente 16 mil reais, a depender da extensão da infração cometida, a depender da quantidade de material derramado, né? Como posso dizer, da expressão da conduta. É importante destacar também que segundo a jurisprudência do TSE, não importa se o candidato que promove esse tipo de conduta, né, que ele faz isso, obviamente ele faz isso por terceiros, não importa se esse tipo de candidato ele tenha proveito eleitoral disso, se ele consiga ou não votos com esse tipo de conduta. Basta que tenha alguém realizando para que seja configurado o crime eleitoral. Inclusive, nossa equipe hoje já pegou várias imagens. Aí não tem um risco, por exemplo, ser um candidato competitivo. Eu sou teu adversário, estou ali na cola. Eu pego um monte de santinho teu, saio espalhando pela rua para te incriminar. Não tem? Exatamente. Existe essa questão do risco, né? Mas jogo sujo. Mas é aquela questão que se conhece. A lei é para todos, né? A lei ela está aí para promover a igualdade, mesmo sendo entre candidatos que pertençam a partidos com mais recursos, né, que recebem mais recursos do fundo eleitoral, ou candidatos mesmo que possuam mais condições para fazer uma campanha eleitoral, tanto para aqueles candidatos menores, pertencentes a partidos menores, ou até mesmo a partidos grandes, mas que não possuem estrutura. A finalidade da legislação é justamente promover a igualdade, ou seja, que o candidato menos estruturado e o candidato mais estruturado cheguem em paridade de armas, cheguem em igualdade de condições para concorrer ao pleito. Walter.
Doutor Luan, a gente percebeu nos primeiros horários da manhã, a gente fala muito sobre o Santinho, porque foi isso que a gente percebeu muito, né? Muitas imagens, muitas né? imagens. Inclusive o nosso repórter mostrou lá quem era o candidato, enfim, essa coisa toda. Isso é um dinheiro público, né? Um dinheiro do fundo eleitoral que sai para fazer a campanha do candidato X, B ou C. Prestação de conta. Como é que o cara vai fazer a prestação de conta? Gastei 10 mil em Santinho. Como é que a fiscalização vai trabalhar em cima dessa prestação de conta desse candidato que jogou esse santinho na rua? Exatamente. Essa questão da prestação de conta, ela é uma questão mais genérica. Genérica no sentido de que a prestação de conta ela leva em consideração todos os gastos que aquele candidato porque teve. É possível, desculpe interrompê-lo, mas é possível saber quanto ele gastou, porque tem lá o CNPJ, tem lá direitinho a gráfica onde foi feito, saber onde ele gastou, né? Sim, exatamente, quanto ele gastou. Exatamente. A questão da prestação de contas ela é uma questão mais genérica. Qual a finalidade dessa prestação de contas? É justamente o candidato, ele, obviamente, prestar contas daquilo que ele recebeu, daquilo que ele gastou, para que em futuras eleições ele esteja quite com a justiça eleitoral. Só que essa questão da prestação de contas, já voltada para a questão da boca de urna, ela é um pouco difícil de apurar, porque justamente quando o candidato vai fazer a prestação de contas dele, ele vai apurar o todo da campanha, e não aquilo que ele destinou para fazer a boca de urna. Você não acha que aí é um ponto fraco, aí é um ponto frágil dentro da lei eleitoral? Sim, exatamente. Até porque é necessário que a lei seja aperfeiçoada nesse ponto para que se especifique quais os dias, quais os momentos que foram feitas, como posso dizer, carreatas que utilizaram dessa verba, comícios, derrame de material eleitoral, né? Assim ficaria mais fácil para que... identificar, né? Isso, agora, essa prática de se jogar santinhos em via pública em próximas sessões eleitorais, a culpabilidade sendo do candidato, o candidato não vai de madrugada jogar. Não seria mais fácil, na minha opinião, o flagrante de quem está jogando isso? Exatamente. Só uma questãozinha também, que é muito correlata. Entregar o santinho não é crime hoje. Não, hoje é crime, sim. No dia de hoje. No dia de hoje, especificamente hoje, entregar santinho é crime. É caracterizado boca de urna. Exatamente. Por quê? Eu podia entregar até sexta-feira. Não. Você poderia... Que é o último dia da campanha. Você poderia entregar santinho, bem como fazer qualquer tipo de pedido de voto até às 22 horas de sexta-feira. Não, de sábado. De sábado. Acredito que é sábado. Exatamente. Voto para o Omar Aziz. Exercendo o seu direito de voto, Vanderlei. A democracia é linda e nós estamos aqui exercer nosso direito de escolha e que que os eleitores possam escolher seus candidatos respeitando o candidato contrário, né? A democracia é isso, é o direito de você exercer a sua vontade, mas também respeitar a vontade do eleitor, no caso do contrário. Então, essa é a síntese. Essa é a síntese. É? Sua pata azul? Já tem. Que ele está com... A gente está acompanhando aqui, então, o voto dos protagonistas, né, dessas eleições 2022. E eu vou falar com o Rayan, ele está acompanhando o candidato Wilson Lima lá na zona eleitoral. Bom dia, Rayan. São Paulo, nós temos mais de 1.000. Toda a nossa equipe eleitoral, no qual ele vai aí exercer o seu papel de cidadão. O governador acabou de falar aqui com a imprensa, daqui a pouquinho ele vai falar novamente com a imprensa. Agora a programação da Rede Onda Digital. Governador, você está confiante? Neste sábado, Principalmente aquelas famílias que têm mobilidade social,
gente teve um probleminha de áudio ali, áudio, mas a todo gente mundo acompanhou. Querendo ali, está todo mundo avançando. O governador é candidato à reeleição, está apresentando aí uma recuperação, ou melhor dizendo, é o primeiro nas intenções, segundo os institutos de pesquisas, né, que apontam. E, claro, é o governador, é candidato à reeleição. São protagonistas que nós estamos acompanhando. O prefeito, Davi Almeida, também esteve presente já votando. Os outros candidatos, o senador, logo cedo, do MDB, Eduardo Braga, também nós acompanhamos. E, obviamente, Carol Braz, que você acompanhou aqui na cobertura. Olha, eu quero, inclusive, já nesse momento, são o quê? 10h03, horário de Manaus. Essa cobertura, eu em casa estaria ligado direto. Está todo mundo sendo acompanhado na Rede Onda Digital, toda a equipe técnica, a equipe de repórteres, produtores, trazendo essa informação para o eleitor. Eu continuaria aqui, se eu fosse você, até às 5 da tarde, que é quando vai sair o resultado, né? Porque não sair antes? Não, eu vou ficar direto aqui. Eu já trouxe a minha rede. Eu trouxe a minha rede para cá, comandante. Mas olha, muito bacana, né? O interior do estado, né, Valteriano? Nós estivemos hoje Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Humaitá. Presidente Figueiredo. Enfim, nós estamos... Estivemos em Miami. Miami. Estivemos em Portugal, Lisboa. Rodrigo. Eu acho que não tem nenhuma emissora local fazendo esse internacional também, não. Isso não é mais uma onda, é uma tsunami. Isso não, E somos caçulinhas, somos a caçulinha. Mas olha, vamos voltar para o nosso convidado. Sim. Podemos continuar falando. Deixa o Jadson falar não, senão ele só para amanhã. De crime eleitoral. De crime eleitoral, a gente tem uma matéria, e enquanto não tá... a gente chama a matéria e a gente continua. Não. Finalmente, doutor Luan, o teu pensamento sobre os santinhos que a gente estava falando, né? A gente estava comentando a questão do prazo que existe para a realização de propaganda eleitoral. A legislação eleitoral, o que ela delimita? Inicia-se a propaganda eleitoral na data de 16 de agosto. Beleza, são aproximadamente em torno de 45 dias de campanha, sendo que a legislação ela deixa um vácuo. Ela não delimita exatamente, ela não diz qual a data onde termina a propaganda. E essa dúvida ela fica mais evidente porque a legislação, como ela é datada dos anos 2000, ela ainda não pegou o advento das novas tecnologias, a massificação das redes sociais, para poder delimitar quando seria, de fato, exatamente o final dessa campanha eleitoral. O que ocorre? A campanha eleitoral de rua, ela termina tradicionalmente às 22 horas da véspera da eleição, ou seja, até às 22 horas de ontem, né, poderia se pedir votos, poderia se distribuir materiais gráficos, poderia se fazer carreatas e passeatas, né? Os comícios já havia vedação para comícios e reuniões desde a quinta-feira, né? E esse é o encerramento da campanha de rua, né? Da campanha real. Agora, a campanha virtual, ela ganhou muito destaque, principalmente nas últimas 3, 4 eleições. Porque o que se verifica, né? Não há uma vedação de horário para a campanha virtual. Ou seja, ela pode ser realizada até as 23h59 da véspera, né? Sendo feita no dia, ela já constitui crime eleitoral. E aí nós passamos para o dia da eleição. Mas tem um cara que repostou, por exemplo, o meu santinho. Ele cometeu o crime ou fui eu? Repostou hoje, no domingo, por exemplo. No caso foi ele. No caso foi ele. Porque o candidato, na verdade, as postagens que vieram antes do dia da eleição, elas não precisam ser apagadas. Tanto aquelas que foram produzidas gratuitamente, quanto aquelas que foram patrocinadas por impulsionamento. Essas postagens elas não precisam ser apagadas. As que precisam são justamente as que foram colocadas no dia da eleição. E aí nós chegamos num ponto sobre o que a legislação permite em termos de manifestação do eleitor, né?
O que o eleitor ele pode fazer no dia da eleição? Ele pode se manifestar de maneira silenciosa, por meio de broches, por meio de preguinhas, aqueles adesivos, por meio de camisetas, por meio de bandeiras, né? De modo a não perturbar a ordem dos trabalhos das sessões eleitorais, né? Bem como os eleitores eles também não podem aglomerar na frente dos locais de votação, nem estarem de maneira padronizada, a fim de passar uma ideia de que está havendo ali um apoio a determinado partido ou candidato. E acho interessante que ontem à noite, até inclusive eu estava discutindo com um colega acerca dessa questão da boca de urna digital. O que acontece? Muitas pessoas, elas vão, principalmente agora que nós estamos num cenário muito polarizado, principalmente a nível nacional, as pessoas elas estão manifestando suas preferências. As pessoas elas estão, ainda que não diretamente, estão colocando lá explicitamente em quem que elas vão votar. E aí, o que acontece? Como ainda não há muita discussão na jurisprudência da Justiça Eleitoral acerca desse tema, é uma questão que precisa ser vista com cuidado. Porque se essa postagem, por exemplo, se eu posto alguma coisa relativa a um partido ou a um candidato, se essa postagem ela constituir impedido de voto, e no meu entender, ainda que implícito, eu esteja, se der a entender que eu estou pedindo voto para aquele candidato que eu estou apoiando, eu estou incorrendo no crime de boca de urna. Eu posso manifestar, eu entendo da seguinte forma, né? A jurisprudência ainda está engatinhando nesse sentido. Mas se eu posto alguma coisa relativa a um partido ou um candidato, mas sem estar pedindo expressamente um voto para ele, eu não estaria incorrendo nisso. Agora, se eu posto alguma coisa, por exemplo, o número do candidato, se eu posto vote em determinado candidato, aí sim eu posso estar sendo... a minha postagem pode estar sendo printada. Alguém... E isso através de denúncias, né? Isso, através pode denunciar. Exatamente. Doutor, agora a gente precisa ir para um rápido intervalo, mas você não sai daí, já o dia a dia está de volta. Onda Digital. Eleições 2022. Renove sua comunicação visual sem sair de casa com a Graphic Express. Para sua casa, a Express faz almofadas, canecas, adesivos e uma infinidade de produtos. Tudo a um clique de distância. Basta pedir e entregamos. Renove também a sua empresa com a Express. Nossa equipe cuida da sua fachada, uniforme, papelaria e muito mais. Faça seu orçamento. Entregamos e instalamos rapidinho. Pensou? A Express faz. Quem assiste o Fiscaliza Geral sabe. Aqui o jornalismo não tem mordaça. E a realidade de fato é revelada. Comece o dia com o jornalismo investigativo que fiscaliza os problemas das comunidades e a atuação do poder público. Com Alex Braga e Ananda Chama, você ganha voz para cobrar soluções das autoridades. Fiscaliza Geral, de segunda a sexta, 7 da manhã, aqui na Rádio e TV Onda Digital. Quem assiste sabe. O Ideal Clube começou suas atividades com um baile de dança de salão, na residência do Coronel Francisco Bittencourt, na Rua Doutor Moreira, no Centro Histórico de Manaus. Fundado em 6 de junho de 1903, sua localização definitiva teve início com a implementação de sua pedra fundamental na Avenida Eduardo Ribeiro, em 18 de agosto de 1918, sendo inaugurado em janeiro de 1921. Projetado pelo arquiteto italiano Alberto Armando Ritti, esse tradicional clube está situado em um ponto estratégico,
na esquina com a Rua Monsenhor Coutinho, próximo a várias construções simbólicas, como a Praça do Congresso, a Biblioteca Municipal João Bosco Pandoja Evangelista e o Instituto de Educação do Amazonas. No Ideal Clube eram realizados bailes de gala, festas carnavalescas, saraus literários e aniversários da elite. Eventos notáveis que representavam o requinte e a riqueza da sociedade aristocrata manauara. Se no dia a dia as fake news já colocam a vida e a reputação de pessoas em risco, imagine o perigo que elas são para as eleições. Uma grande ameaça à democracia, que você pode ajudar a combater, não compartilhando notícias duvidosas sem antes verificar a veracidade e pesquisar outras fontes, e denunciando conteúdos falsos aos órgãos competentes. Entre na onda do combate às fake news. Onda Digital. Quem assiste, sabe. Olá, meus amigos, para a tristeza de poucos e a alegria de muitos, o Generoso na TV está de volta comigo, Marcelo Generoso. Agora, na TV Onda Digital, canal 8.2. E a estreia é dia 1º de outubro, às 10 horas da manhã. Muito sorteio, muito entretenimento, muita denúncia e informação com o Generoso na TV Onda Digital, canal 8.2. A Praça Francisco Pereira da Silva, conhecida como Bola da Suframa, está localizada no bairro Distrito Industrial, em Manaus. Projetada por Fernando Chassel, foi inaugurada em 1976 e possui esse nome em homenagem ao idealizador da Zona Franca de Manaus. Em 2007, o governo do estado inaugurou neste local o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, ambiente que reúne elementos culturais e históricos sobre os países da Amazônia continental, composta por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa. Dentro do complexo destacam-se o Museu do Homem do Norte, um acervo de mais de 4.000 peças sobre a vida na região norte do Brasil, e o Memorial e Biblioteca Mário Ipiranga Monteiro, formado por obras de sua autoria. Além disso, possui um anfiteatro com capacidade para 17.000 pessoas, onde ocorrem espetáculos que permitem aprender sobre a pluralidade amazônica e vivenciar seu folclore. Mitos e verdades sobre doação de sangue. Doar engrossa ou afina o sangue? Mito. Doar sangue engorda? Mito. Quem teve dengue nunca mais pode doar? Mito. Causa fraqueza? Mito. Doar sangue dá coceira? Mito. Contamina o doador? Mito. Verdade só tem uma. Doar sangue é um ato de amor. Ame e faça o bem. Doe. Onda Digital. Eleições 2022. 10 horas e 17 minutos, já estamos de volta aqui na Onda Digital com um dia a dia especial eleições. Eu vou falar ao vivo neste momento com Rayan Costa e o assunto é a movimentação eleitoral neste domingo aqui na capital amazonense. Olá, Rayan, bom dia.
dia, Bia. Você acompanha a programação da Rede Onda Digital. Exatamente. Hoje, agora, com o dia a dia PCA 2022, a gente traz a movimentação. Está bem intensa mesmo. No primeiro horário, nós acompanhamos o maior colégio que fica por lá. Muita gente se antecipou mesmo. Alguns da nossa equipe que precisariam aí aproveitar o domingo. E por isso... Pois é, Bia, como a gente está acompanhando a movimentação aqui na cidade de Manaus, acompanhamos uma colégio eleitoral aqui da capital amazonense, Olha, a gente está tendo um probleminha hoje com o microfone do Rayan, mas já a equipe técnica vai resolver tudo isso. A gente continua aqui conversando, não é isso? Jackson Nascimento. Você tinha uma pergunta, né, Walter? Então, doutor Luan, a gente está falando aqui sobre lei eleitoral, crimes eleitorais, né? E o que a gente viu, que todos nós vimos aqui da Rede Onda Digital, foi uma pré-campanha que não era uma pré-campanha. Era uma campanha eleitoral abertamente, né? Isso em rede social. Aos olhos da Justiça, do TSE e do TRE, como é que fica isso no futuro? Haverá uma punição mais severa ou então vai deixar correr frouxo? Exatamente. Como a gente vinha conversando aqui no intervalo, né? O que ocorre? A legislação eleitoral, a Lei 9.504/97, em seu artigo 36A, ela estipula quais as atividades daqueles candidatos que pretensamente vão concorrer ao pleito que não se configuram propaganda eleitoral antecipada. Exatamente. Nós podemos citar, por exemplo, a participação de pré-candidatos em um programa como esse, por exemplo, a participação em debates, até mesmo a questão de publicidade, desde que essa publicidade não envolva pedido explícito de voto. Agora, doutor, o que eu percebi, e tenho certeza que meus amigos aqui do estúdio também percebemos na época da pré-campanha, foi praticamente um pedido de voto explícito, né? Tinha-se as reuniões, tinham-se as conversações, e todos esses atos, todas essas ações eram divulgadas em rede social. Tá. E a pergunta é, como é que a Justiça Eleitoral vai ver isso lá na frente? Como é que a Justiça Eleitoral vai controlar a rede social numa pré-campanha? Ou não vai? Exatamente. Aí nós chegamos na questão relativa às penalidades que a legislação estipula, né? Certo. O que nós temos hoje? Nós temos a questão de multa. A multa varia entre R$25 mil até chegar ao valor total da propaganda ou do ato de propaganda, não, de uma suposta propaganda eleitoral antecipada. Né? Porque quando você está tratando de um período anterior à eleição, né, só vai ser configurado aquilo que, aos olhos do juiz eleitoral, se configure propaganda eleitoral. Isso. Não permitida. Exatamente, prática eleitoral não permitida. Agora, de fato, a legislação, como nós já vimos comentando aqui, ela é datada dos anos 2000. Nos anos 2000 nós não tínhamos ainda uma massificação das redes sociais, né? Tanto que aí nós nos reportamos aqui ao cenário nacional que nós estamos vivendo. Os candidatos hoje que se lançam à presidência da República já eram conhecidos do eleitorado há aproximadamente um ano atrás. Ou seja, há um ano nós já sabíamos quem estaria hoje, nesse momento, concorrendo às eleições. A gente já tinha essa noção. E com a massificação das redes sociais, isso ficou mais evidente. Porque o candidato está ali a todo momento participando de encontros, participando de eventos políticos. Inclusive, abre-se um parêntese para a situação dos eventos políticos, né? Também são permitidos desde que ele não peça voto. Ele não pode pedir voto naquele momento, senão aí ele está incorrendo em ato de campanha antecipado, né? Nesse sentido, a Justiça Eleitoral ela vai agir nos estritos limites da lei eleitoral. Correto. E cabe aos parlamentares, que inclusive vamos eleger parlamentares hoje, né? Vamos eleger parlamentares, no caso, como a lei eleitoral, os parlamentares federais, né?
cabe uma discussão a âmbito de Congresso Nacional, Câmara e Senado, para se verificar se, como posso dizer, se é possível tornar mais rígida isso, né? Eu acredito que está dentro do marco regulatório da internet, que vai ser discutido no Congresso. Né? Eu acredito que... Exatamente. Por quê? Porque o que acontece? Já a eleição, ela chega hoje num patamar desigual. Por que num patamar desigual? Exatamente por conta da questão que a gente vinha conversando. Os candidatos que hoje estão se lançando ao pleito, eles já são conhecidos da população brasileira. Saem em vantagem. Exatamente. E as pesquisas de intenção de voto, o que elas apresentam? O número de indecisos cada vez menor. A gente se lembra que em eleições passadas, as pesquisas elas mostravam um número de indecisos alto. Ainda hoje, falando exclusivamente a âmbito nacional, tem pouca gente indecisa. Porque há muitas pessoas que já sabem quem elas vão votar. Olha, agora a gente vai chamar um VTzinho, que a gente vai querer também que o doutor comente, que é sobre crimes que envolvem discurso de ódio. Vamos conversar, então, sobre esse assunto, porque, assim, a gente observa na pré-campanha, campanha e do modo geral, esse discurso de ódio, esse crime de ódio foi muito intenso nessas eleições, né? A lei, o que diz sobre isso? Quanto à questão do crime de ódio, né? Aí nós precisamos também verificar o contexto que a gente está inserido. Nós estamos inseridos num contexto de redes sociais, um ambiente altamente polarizado. E no que isso significa? Num cenário de redes sociais, onde cada pessoa tem um perfil, cada pessoa ela se sente no poder de emitir uma opinião, de expressar um posicionamento, um ponto de vista, né? O que acontece? Nesse contexto, acabam se formando grupos. Formam-se grupos e quando se formam grupos de pessoas que possuem a mesma opinião, acaba se tornando ali um sentimento familiar. Assim, aquelas pessoas estão agrupadas, estão aglutinadas e vamos defender aquele ideal que nós estamos preocupados em tornar dominante na sociedade, né? E essa preocupação de tornar dominante é o que faz esse aumento de crime de ódio. Principalmente essa questão, estava até assistindo a matéria junto com vocês, essa questão de xenofobia, de crimes raciais. Eu posso até falar mesmo em visão de vida mesmo. Acredito que até os anos 2000 eram pautas que não eram muito conversadas no âmbito da sociedade. E passaram a ser conversadas por quê? Porque as redes sociais, elas reuniram, trouxeram isso à tona, reuniram pessoas. Agora, vamos tentar aprofundar isso aqui um pouco, porque eu concordo com o senhor que a rede social teve ela deu vazão a essas pessoas. Por exemplo, o caso da xenofobia. Nós aqui em Manaus, nós vivenciamos duas ondas migratórias muito fortes e que causou um impacto na sociedade local, embora a nossa tradição tenha sido formada por migrantes. Foi a dos haitianos, que no início dos anos 2010 assustou no sentido de que muita gente expressou uma xenofobia que a gente não conhecia. E agora, mais recente, dos venezuelanos. O caso da misoginia, que foi outro crime que cresceu bastante, conforme a SafeNet, e a matéria do Lucas mostra isso. As mulheres, por exemplo, têm cotas para disputar a eleição e tem dinheiro específico para as candidaturas femininas. Aí também não deu uma vazão a esse preconceito? Acredito que não. Acredito que não teve essa conexão. Vazão, não teve essa conexão com o preconceito, essa questão das cotas de participação feminina nas candidaturas. Por quê? Porque foi justamente na tentativa... Qual foi a intenção do legislador em inserir esse dispositivo na legislação? Foi justamente igualar a disputa. Porque a política, tradicionalmente no Brasil, ela é feita por homens. É uma política que sempre teve um cenário masculinizado. Então, para possibilitar a maior participação feminina, criou-se essa cota, né, inclusive relacionando com o recebimento
de verbas do fundo eleitoral. Específica. Sim, específica, exatamente. Só que o que acontece? Essa norma, ela corre o risco de desvirtuamento. Porque o que pode acontecer? Pode ocorrer o fenômeno das candidaturas laranjas. Que já vivenciamos. Exatamente. Já vivenciamos esses casos, né? Pode ocorrer esse fenômeno, e aí a legislação, ela meio que acaba não cumprindo o seu papel social, que é justamente possibilitar a maior participação feminina na política, né? Aí o partido insere candidaturas ditas laranjas para que ele... Justificar, né? Cumprir tabela. Para cumprir tabela, mas principalmente receber os benefícios do fundo eleitoral. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez no Dia a Dia, e esse Dia a Dia especial Eleições. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar numa bancada assim tão qualificada, e estamos à disposição para os maiores esclarecimentos que forem possíveis. Obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta no 10h30 em Manaus. Onda Digital. Eleições 2022.